entrevistar aí a infectologista Flávia Trench, que integra um grupo bem legal, né, Flávia? Que grupo que é esse? Então, a gente tem esse grupo de trabalho dentro da UNILA com vários docentes e vários alunos de cursos, né, da gente tem da engenharia de energia, tem da biologia, tem da geografia, da saúde coletiva, da biotec, né, e eu da medicina, e a gente trabalha os dados da pandemia, né? Então, e a gente tem trabalhado esses dados e tem produzido alguns informes de interesse em cima dos números de casos, avaliação de mortalidade, avaliação do resultado que a gente tem aqui, né, do trabalho, por exemplo, da telemedicina, falando sobre vacinas, as diversas tecnologias. Então ele funciona lidando com os dados da pandemia e também com as informações. Então já fizemos informe de volta segura às aulas, né, custo de um leito de terapia intensiva, quanto que custa para ser montado um leito de terapia intensiva, né, depois falamos muito das diversas vacinas, das tecnologias envolvidas, né, o que significa vacinar a população, por que a gente espera, né, que todo mundo seja vacinado, né, e que efeito isso vai ter na pandemia e na retomada da nossa vida um pouco mais perto do que seria o normal, né? Se bem que o normal já se modificou, né? Exato. Flávia, e vocês se juntaram com outras instituições aqui do Paraná numa campanha aí pró-divulgações verdadeiras sobre a vacinação e a importância disso também, né? A gente fica sempre assim, né? Tudo que a gente produz é muito referenciado, né? Então, assim, as pessoas podem procurar de onde veio a origem, né, daquela informação, de onde foi tirado aquele dado, por exemplo, para fazer aquele gráfico ou para fazer aquele texto, né? Então, tudo é bem referenciado e tudo embasado cientificamente, todas as informações são checadas e rechecadas, porque assim, as fake news têm sido um problema seríssimo, né? Entre os vários problemas seríssimos que a gente tem no enfrentamento à pandemia, né? Inclusive, atrapalha o trabalho de vocês, né? Teve demais, uma publicação que a gente recebeu aqui com a data e a faixa etária de idosos que seriam vacinados. Isso atrapalha completamente, né? Essa daí chegou pra gente, eu falei assim, gente, isso é fake, porque, né, como eu tenho vivência de como as campanhas são constituídas, e por mais que essa campanha tenha sido, né, um tanto atípica, a gente sabe que não é daquela maneira, né, que se organiza a vacinação, né? Então a gente já pegou ali, mas isso correu, né? A gente, como tem vivência, percebe que a informação tem tudo para ser falsa, mas o leigo não, né? E às vezes quem garante que várias pessoas se deslocaram, né, para tentar conseguir essa suposta vacina no suposto dia da sua idade. E colocando em risco até a vida dos idosos. Sim, coloca em risco a vida das pessoas, você cria um problema para o pessoal da unidade de saúde que tem que atender e desmentir, né? Às vezes parece que a pessoa está de má vontade e tal. Então é bem complicado. Flávia, voltando a falar dessas pesquisas que vocês vêm fazendo, no último levantamento, a informação é que a vacinação pode reduzir em 18,5 milhões os custos com UTI Covid aqui em Foz, né? Como é que vocês fazem esse levantamento? Assim, nós pegamos o que custa um leito de UTI. Na verdade, os valores que a gente tem são os valores meio SUS, então a gente sabe que, de fato, o leito custa mais do que isso, né? E daí a gente fez uma projeção, que nem a pessoa assim, foi bem modesto na projeção, que se a gente conseguir vacinar toda a nossa população de risco, que seria os 60 anos para cima, e daí diminuindo o quê? Diminuindo e praticamente zerando os casos graves, né, que vão para UTI, a gente teria esse tipo de economia se a gente conseguisse reduzir 60% dos casos. A gente nem colocou
um teto de 100%. A gente foi modesto na nossa... Se a gente conseguir, com a vacinação, com as 2 doses, vacinando todo mundo que é de risco, a gente, então, derrubando, né, em 60%, isso daí foi projeção, em 60% as internações, redundaria nesse tipo de economia, né? Para você ter uma noção, assim, a vacina do Covid, ela é um pouco mais cara, né? A gente traduzindo isso por exemplo, a vacina de tétano, quando a gente faz a conta por tétano, para você ver a relação de como a vacina é benéfica, uma internação de tétano grave, que fica mais ou menos 1 mês de UTI, um único paciente, o custo dele de internação, a gente poderia fazer as 3 vacinas de tétano na população inteira de Foz. Nossa! Porque a vacina de tétano é extremamente barata. É extremamente barato e o UTI é extremamente caro. Com o Covid não dá essa relação toda, porque ela é uma vacina. A gente tem a vacina a Coronavac, ela sai por $10, vamos botar aí uns R$50, e a de Oxford sai $4, vamos arredondando para R$20, né? Sendo muito generosa ali, assim, calculando R$2.000 de gasto de UTI diário, com a Coronavac você consegue vacinar 100 pessoas, né? Com gasto de um dia de um paciente. Sem contar que você está contando aí, eu não sei como que vocês fizeram esse cálculo, porque tem pacientes que podem ficar 2 dias e pacientes que podem ficar meses, né? Um mês, 2 meses. A gente colocou internação média, né? Porque a internação média do paciente COVID que chega na UTI é de 30 dias, né? Então, dentro da UTI, ele é um paciente que ele ocupa muito, a gente fala assim, ele aluga aquele leito por 1 mês. Sim. Né? E outra, a gente está falando só do gasto de UTI com o paciente que ficou gravíssimo, né? Que é assim, é o extremo dessa situação. Mas quando a gente vacina, a gente tem que pensar também que a gente está evitando os casos moderados e os casos leves, né? Então, sim, estamos evitando o desconforto da doença, mesmo para quem tem um caso leve, né? Estamos evitando que essa pessoa adoeça, então que ela precise ficar isolada, então assim, perda de dias de trabalho, né? Tudo isso assim, é uma economia. Quando você evita a doença de acontecer, né? É uma economia, né? Você deixa de gastar muitas coisas, né? Essa pessoa continua na vida produtiva, continua na vida escolar, sem contar o estresse para a família, porque mesmo uma infecção leve, como o Covid ele se agrava a partir da 2ª semana, as pessoas vão passar aqueles, né, 10, 15 dias, né? Nossa, será que é comigo? Será que sou eu que vou ter a doença grave ou vou ser o que vai ter a doença leve? Então, assim, é uma doença que causa angústia, causa estresse, causa preocupação, né? A gente vê, tem as questões da sequela pós-Covid, que a gente está vendo bastante agora nesses pacientes que foram pacientes com quadros graves, pacientes com quadros moderados, que as pessoas às vezes levam meses para se recuperar. Quais os principais sintomas, assim, sequelas que vocês percebem no... O que a gente vê é, assim, aquele relato da fraqueza. Isso é uma constante. Da pessoa relatar assim que não consegue fazer as suas atividades diárias com a tranquilidade que fazia antes, ela se cansa antes, né? E algumas pessoas que tinham assim uma prática esportiva assim contínua e bem focada, tipo, corria 10 quilômetros, corria 5 quilômetros, andava de bicicleta e tal, e a pessoa sentir que não rende mais no esporte como rendia antes, né? Esse é o mais frequente, né, que vai para esse lado, vamos dizer, do pulmão, do fôlego, né, do pulmão. Mas assim, eu tenho pacientes com perda de memória, eu tenho pacientes com labirintite, tenho pacientes que desenvolveram quadro de ansiedade, de depressão, né, tem várias, gente que ficou com perda de olfato ou de paladar por meses. Então tem sequelas diversas. Flávia, nesse levantamento no último, vocês falam bastante em subnotificações, porque tem os pacientes assintomáticos, né?
mesmo assintomático, ele pode vir a desenvolver essas sequelas mais tarde? Não, assintomático ele tem, assim, o que a gente vê do paciente que desenvolve a sequela é o paciente, assim, que teve uma infecção no mínimo moderada. Ah, tá. Né? Não é aquele paciente que foi super liso. Né? O paciente, assim, no mínimo ele pode até não ter chegado a internar, pode até não ter precisado de oxigênio, mas aquele paciente que demandou ir, por exemplo, no serviço de urgência 1, 2, 3 vezes, né? E é um paciente que ele, vamos dizer assim, ele sentiu a doença, né? Uhum. A doença pesou para ele de alguma maneira. Esse paciente que a gente se preocupa. Só que, assim, eles são a minoria do todo, mas como esse todo é muito volumoso, acabam sendo muitas pessoas. Uhum. Você acredita que as pessoas estão conscientes, Flávia, sobre os cuidados após a vacina? Porque, assim, acho que a grande preocupação de quem trabalha na área diretamente com Covid é essa. A pessoa vai se vacinar e vai achar que está tudo bem, que não precisa manter os cuidados mais. Na verdade, eu não sei se as pessoas estão muito conscientes até antes de tomar de tudo, vacina, né? De porque tudo. Eu falo assim que a gente entrou num que eu chamo de uma exaustão da pandemia, que a gente, né, vê o pessoal, assim, vamos dizer, furando certas medidas, principalmente de distanciamento, né? Alguns uso de máscara, né? Houve um cansaço. E de repente a pessoa acha que faz a vacina e é como se fosse uma vara de soltura. Eu falo sempre, gente, não é porque tomou. Primeiro que nós não temos ninguém vacinado com as 2 doses ainda. Exatamente. Tá? Depois nós temos poucas vacinas e, assim, não conseguimos ainda nem vacinar todos os profissionais de saúde e os relacionados à cidade, né? Vamos começar agora os pessoal de 90 anos. Até a gente chegar a vacinar uma grande parte da população de forma a ter impacto na circulação viral, vai muito tempo, né? Então, assim, você tem que imaginar que você tem que fazer as 2 doses, depois da segunda dose ainda vão 15 dias para você desenvolver imunidade plena, né? Para ter impacto no rebanho. O rebanho tem que estar vacinado em 90%. Esse é parecido com o sarampo. O sarampo é 95% de pessoas vacinadas para você considerar que é uma grande barreira para o vírus entrar. Vai tempo Para o coronavírus é bastante também. Você tem que vacinar 90%. Sabe lá Deus quando a gente vai conseguir chegar nesse nível de vacinação. Eu já estou muito feliz se a gente conseguir vacinar todos os idosos muito rapidamente. Flávia, agora eu queria que você me desse, assim, uma informação. O que a pessoa pode dizer para alguém com mais de 70 anos que diz que não vai tomar a vacina porque a vacina não resolve nada, que agora tem as mutações? Que resposta você daria para essa pessoa? Primeiro, assim, que não existe, tem eu não vi nem o estudo, né? Eu vi uma falação da variante da África do Sul para vacina, não sei das quantas. Bom, nós não estamos na África do Sul, né? A vacina majoritariamente que a gente tem usado é a Coronavac. A Coronavac, ela é feita com o vírus inteiro, né? Então, assim, vírus inteiro é vírus inteiro. Vai a spike, né? Que é aquele espetinho que tem em volta da camada viral, que todas as outras vacinas são voltadas para produzir anticorpo contra a spike. A Coronavac